O debate sobre a adoção do modelo SAF no Flamengo voltou com força total. Nos bastidores da Gávea, a temperatura política aumentou significativamente após declarações incisivas de Luiz Eduardo Batista, o BAP, presidente do Conselho de Administração do clube e figura central na gestão rubro-negra nos últimos anos. Em meio a especulações sobre propostas vultosas de investidores internacionais e a onda de clubes brasileiros aderindo ao formato de clube-empresa, BAP rompeu o silêncio e se posicionou publicamente de forma firme: o Flamengo não está à venda. O posicionamento do dirigente, no entanto, não foi recebido com unanimidade dentro do clube. Pelo contrário, a fala provocou ruídos em diversos setores do Conselho Deliberativo, especialmente entre grupos opositores e conselheiros que vêm defendendo o estudo técnico sobre uma possível transição para a SAF, ou, ao menos, a abertura para negociações com investidores que queiram adquirir participação minoritária no futebol do Flamengo, sem que isso implique perda de controle institucional. O que está em jogo não é apenas o modelo de gestão, mas o futuro estratégico da maior instituição esportiva da América do Sul. Segundo fontes ligadas à diretoria, ao menos 3 fundos estrangeiros, 2 dos Emirados Árabes e 1 europeu, sondaram formalmente o clube nos últimos 18 meses, demonstrando interesse em adquirir até 49% do departamento de futebol, com cifras que poderiam ultrapassar a casa dos 2 bilhões de reais. Os contatos foram mantidos sob sigilo, mas o movimento reacendeu a discussão sobre o que é mais vantajoso para o Flamengo a médio e longo prazo. BAP, que participou da transformação administrativa do clube desde 2013, se tornou símbolo de um modelo de sucesso baseado na profissionalização da gestão e no controle rígido das finanças, mesmo mantendo o Flamengo como uma associação civil sem fins lucrativos. Ele argumenta que o clube conseguiu sair de um cenário de dívidas impagáveis para se tornar a instituição esportiva mais rica do país sem nunca recorrer à venda de ativos, e que a manutenção desse modelo é, por si só, uma vitória. Não precisamos de salvadores da pátria. Precisamos de responsabilidade, planejamento e visão estratégica. A SAF é, muitas vezes, a solução de quem não teve capacidade de fazer o dever de casa, teria dito BAP a aliados próximos, segundo relatos dos corredores do Ninho do Urubu. O discurso tem eco entre conselheiros da atual gestão, mas encontra resistência crescente entre setores que enxergam na SAF uma oportunidade única de internacionalizar a marca Flamengo em tempo recorde. A oposição, por sua vez, aponta contradições no discurso da diretoria. Para esses grupos, o clube já atua como uma empresa de fato, e negar a SAF seria apenas uma questão de formalidade, uma que, segundo eles, limita o acesso a capital internacional e reduz a margem de crescimento em um cenário global altamente competitivo. Além disso, questionam se a atual estrutura de governança é capaz de sustentar o Flamengo no mesmo patamar de excelência por mais uma década sem novos aportes bilionários. Outro ponto que acirrou a tensão interna foi o crescimento do debate sobre um possível estádio próprio. Nos bastidores, circula a informação de que ao menos 2 grupos financeiros internacionais estariam dispostos a bancar a construção de uma arena rubro-negra, desde que em contrapartida o clube adote o modelo SAF com participação direta dos investidores no projeto. A diretoria nega que esse tipo de proposta esteja sendo considerada, mas as especulações continuam. A discussão não é apenas técnica ou financeira. Ela é ideológica. O Flamengo sempre foi, e ainda é, um clube do povo, com forte ligação comunitária e uma estrutura associativa que permite, ao menos em teoria, que qualquer torcedor vire sócio e participe das decisões do clube. A SAF, por outro lado, transfere o poder de decisão para um núcleo empresarial, onde o interesse do torcedor consumidor muitas vezes passa a ser secundário diante das metas financeiras. Mesmo com toda a pressão externa e as ofertas tentadoras, BAP segue firme na posição de que o clube deve continuar crescendo com seus próprios méritos e mantendo sua autonomia. Mas, se por um lado essa postura agrada a parcela da torcida que teme uma europeização do Flamengo, por outro ela incomoda empresários, patrocinadores e até agentes do mercado internacional, que veem no clube carioca o próximo grande player do futebol global, desde que esteja disposto a abrir o jogo com os investidores certos. No próximo capítulo, vamos abordar o papel dos patrocinadores nessa disputa, o impacto político de uma eventual mudança no modelo do clube, a reação da torcida organizada e as possíveis estratégias que o Flamengo pode adotar caso decida seguir com ou sem SAF. A briga está longe de terminar, e os bastidores prometem ferver ainda mais. Enquanto a diretoria mantém o discurso de que o Flamengo não precisa da SAF para crescer, o mercado já se movimenta como se esse caminho fosse inevitável. Grandes empresas patrocinadoras e instituições financeiras, tanto nacionais quanto internacionais,
tem pressionado discretamente por uma definição sobre o futuro do clube. A lógica é clara: quanto mais transparente e empresarial for a estrutura, maior será a segurança jurídica para aportes vultosos. E nesse jogo de interesses, a camisa rubro-negra é um ativo valioso demais para ser ignorado. Empresas como Amazon, Nubank, Emirates e até multinacionais de tecnologia da Ásia e dos Estados Unidos já demonstraram interesse em associar sua imagem à do Flamengo, mas algumas dessas companhias teriam, segundo fontes ligadas à oposição, condicionado o avanço das conversas a um plano de governança que envolva a SAF ou uma estrutura jurídica semelhante. O motivo é simples: o modelo associativo tradicional brasileiro é visto por muitos investidores como instável, vulnerável à interferência política e difícil de auditar. Por outro lado, a oposição no clube tem aproveitado a ambiguidade da diretoria para ganhar espaço. Nos últimos meses, lideranças políticas que até pouco tempo tinham pouco protagonismo começaram a articular movimentos internos com um discurso de modernização responsável. Um dos pontos centrais desses grupos é a proposta de que o Flamengo possa sim se tornar uma SAF, mas com uma cláusula de blindagem que impeça a perda do controle majoritário do futebol. Esse modelo híbrido já é aplicado em alguns clubes europeus e está sendo estudado por conselheiros rubro-negros que querem manter a tradição sem abrir mão da modernização. O Conselho Deliberativo, que antes via a SAF como um tabu, agora já admite, nos corredores, que será necessário ao menos criar uma comissão técnica para estudar os impactos da transformação. Nomes como Landim, BAP e outros integrantes da gestão atual estão sendo pressionados a aceitarem a criação desse grupo de estudos, sob pena de desgaste político interno, especialmente em um momento em que as eleições do clube já começam a se desenhar no horizonte. Nos grupos de WhatsApp de conselheiros, a palavra SAF aparece mais do que Arrascaeta. O tema dominou o debate político. Aliados de BAP defendem a continuidade do modelo atual com ajustes pontuais de governança e novas regras internas que permitam maior profissionalização sem necessariamente vender o futebol. Já os opositores acreditam que o clube precisa entrar de vez no século XXI e aceitar que, para competir em nível global, será necessário fazer concessões e abrir espaço para sócios investidores. A torcida, como era de se esperar, está dividida. Nas redes sociais, torcedores mais jovens, que acompanham o crescimento de clubes como Manchester City e PSG sob a administração de conglomerados, se mostram empolgados com a ideia de ver o Flamengo sob o guarda-chuva de uma gestão bilionária e internacional. Já os mais tradicionais, principalmente os que frequentam as arquibancadas há décadas, temem que o clube perca sua essência e vire um brinquedo nas mãos de árabes ou americanos. Algumas organizadas, inclusive, já preparam manifestações públicas para defender a manutenção do modelo associativo, com faixas e campanhas em jogos do Brasileirão. A pauta Fla do Povo começa a surgir nas arquibancadas, e promete ser um dos lemas de resistência caso a diretoria avance em qualquer negociação mais concreta com fundos de investimento. Internamente, BAP tem tentado manter o controle da narrativa, reforçando que o Flamengo está financeiramente saudável, com receitas recordes, estrutura de ponta no ninho do urubu, e um dos elencos mais caros da América Latina. Para ele, o clube ainda tem lenha para queimar dentro do modelo atual antes de cogitar uma mudança estrutural tão profunda. Contudo, há indícios de que a resistência pode ser mais política do que racional. O receio de perder o controle do clube para agentes externos e a inevitável redistribuição de poder que a SAF traria assustam parte da atual gestão, que veria seu papel reduzido ou redesenhado. Além disso, existem dúvidas reais sobre como seriam divididas as receitas, os direitos de imagem, os lucros operacionais e os investimentos futuros, principalmente no caso de um modelo híbrido com capital estrangeiro minoritário. Seja como for, o Flamengo está em uma encruzilhada histórica. A pressão por resultados imediatos, a constante necessidade de reforços milionários, os custos operacionais crescentes e a concorrência com clubes cada vez mais profissionalizados colocam o rubro-negro diante de uma decisão estratégica de longo prazo. Vender parte do clube, mesmo que apenas o futebol, ou manter a atual estrutura apostando na força da marca e na paixão da torcida. O que está claro é que esse debate vai se intensificar nos próximos meses. As eleições se aproximam, os investidores continuam rondando, e a torcida, cada vez mais informada, exigirá transparência e clareza sobre os rumos do clube. O Flamengo é gigante demais para se mover no improviso. E em um mundo onde futebol e negócio caminham cada vez mais juntos, o clube precisará escolher entre ser apenas o maior do Brasil ou tentar se tornar o maior do planeta. Com ou sem SAF? Agora a pergunta que não quer calar: você é a favor da SAF no Flamengo? Comenta aí.